No vídeo de hoje eu quero colocar um pouco mais de detalhe sobre o efeito da inflação nos investimentos financeiros. Então, no vídeo anterior eu citei que é muito importante o investidor ele ter a consciência de que o que importa é o juro real, que é o juro nominal descontado a inflação, que no Brasil é medida pelo IPCA. Porque o mercado financeiro vira aquela sopa de letrinhas, né? Então hoje eu quero mostrar lá na luzinha, como vocês estão acostumados, o efeito nos ativos financeiros de uma variação na inflação e, por consequência, no CDI, dentro das várias classes de ativos financeiros, seja IPCA+, que são aqueles chamados ativos atrelados à inflação, seja simplesmente uma taxa pré-fixada. Então, sempre que você tiver um componente pré-IPCA mais uma taxa, essa taxa é pré-fixada. Ou simplesmente um investimento pré-fixado, você vai ver que além de tudo aquilo que foi dito, ainda existe algo a mais que eu vou te mostrar agora. Eu vou começar separando em dois grandes grupos de ativos, sejam eles pré-fixados, aqui no nosso exemplo, um título pré-fixado com vencimento em 3 anos. Então aqui você tem a linha do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aqui a taxa de juros em retorno percentual para 1 ano, 2 anos e 3 anos. E já vamos começar com o seguinte, fazer uma continha de juros exponencial. Muita gente olha um ativo, qual o retorno desse ativo? Eu falo 12% ao ano. Ele, então 36% em 3 anos. Errado. Você esqueceu de fazer o chamado juro exponencial. Claro que eu utilizei a minha HP12C, né? Mas para quem quiser fazer na mão, nada mais é do que 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 e você vai encontrar as taxas de retorno, respectivamente, o chamado juro exponencial. Por isso, isso aqui não é uma linha reta, ela é uma linha que tende a inclinar para cima com o passar dos anos, é o famoso juro sobre juro. Eu falei que iríamos separar em duas classes de ativos. Eu vou começar com as emissões bancárias. Então, CDB, LCI e LCA são os títulos com taxas pré ou IPCA+, mais conhecidos, e aqui eles também têm, eles contam, né, a emissão bancária conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Significa que se você colocar o seu dinheiro em até 250 mil por emissor, somando 1 milhão por indivíduo, né, por CPF, você tem a proteção mesmo que aquela instituição venha dar calote, né, o chamado default. Você consegue proteger R$1 milhão, sendo 250 mil por emissor. Claro que você vai fazer uma conta de chegada. Então, se aqui você tem um retorno de 40%, você não vai colocar 250 mil aqui na entrada. Você tem que calcular quanto você tem que colocar aqui para lá no final somar os 250 mil e estar totalmente coberto pela FGC, se esse for o caso. Então veja que aqui é muito simples. Por quê? Porque as emissões bancárias, elas são precificadas na curva, que nada mais é do que essa linha preta aqui no centro. Então, se você optar por um CDB, LCI ou LCA, pré-fixado com uma taxa de 12% ao ano, ou então IPCA mais 6, e vamos supor que o IPCA ele é 6% no momento da aplicação. 6 com 6 são 12, a dinâmica ela é idêntica, só que de um lado você vai travar, eu já vou mostrar isso, e de outro lado vai ter um efeito da inflação. Então vamos lá, num título pré-fixado, sendo ele uma emissão bancária, você vai aplicar, por exemplo, 100 mil hoje, e daqui 3 anos você vai tirar 140 mil, simplesmente porque 12% ao ano, exponencial para 3 anos, dá 40% de retorno. E aqui não tem segredo, se você precisar vender antes do vencimento, o que vai acontecer numa emissão bancária?
você vai ter um pênalti de saída. Supondo que passaram 2 anos e você espera um retorno de 25. Isso é a chamada precificação na curva, onde eu coloquei esse pontinho vermelho. Como falta 1 ano até o vencimento, né? E você quer vender esse título antes de chegar lá no final, você vai ser desagiado, você vai pagar um pênalti para sair. E eu não consigo estimar assim de cabeça, não existe uma regrinha de quanto você vai pagar de pênalti, mas tenha certeza que vai haver algum. Então, sempre que você optar por CDB, LC e LCA, são títulos para você carregar até o vencimento. E se precisar sair antes, vai pagar um pênalti entre o preço que ele vale e o preço de mercado, com toda a certeza do mundo. E agora sim, eu vou explicar a segunda classe de ativos, que são emissões não bancárias. Então isso serve para títulos públicos, CRIs, e debêntures. Basicamente, podem haver outros ativos. Então eu vou colocar aqui os TPFs, né? Ou títulos públicos federais, o CRI, o CRA e debêntures. Basicamente. Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Estou dizendo o seguinte, que o investidor já tem ouvido falar na precificação na curva, inclusive as plataformas de corretoras já mostram isso, né? Valor na taxa de aplicação é a curva, ou valor a mercado é com saída antecipada. Diferente das emissões bancárias, onde necessariamente o investidor ele paga um pênalti para sair antes do vencimento, nos títulos públicos, CRIs, CRAs e debêntures, que também são chamados de crédito privado, você pode ter uma saída antecipada, inclusive com o benefício, é o chamado ágio, é com um ganho extra, além das taxas aqui previstas, idênticas às anteriores. Estou falando de pré-fixado a 12 ou no título IPCA mais 6%, considerando IPCA 6 dá os mesmos 12% ao ano. Claro que o IPCA ele oscila. Quando você aplica num título pré-fixado, é isso daqui. Você sabe exatamente quanto ele vai render até o vencimento e no nosso exemplo é 40%. Não tenho o que dizer. Se o título é IPCA, no momento da aplicação pode ser a mesma coisa, mas o IPCA ao longo dos anos pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Então não necessariamente vai cravar 40%, vai depender aí do IPCA, mas a dinâmica é extremamente similar, não vai mudar tanto assim. Então eu vou mostrar agora qual é a dinâmica desses ativos que tem o mercado secundário, tá? Então é a chamada precificação a mercado e não na curva ou taxa de compra. Acompanha comigo. Aqui na curva preta, a gente vai supor que você tem uma taxa pré-fixada a 12% ou uma taxa IPCA mais 6, sendo IPCA 6%, que dá os mesmos 12% por um prazo de 3 anos. Então, no primeiro ano você tem um ganho, você teria um ganho, né, de 12%, no segundo ano de 25% e finalmente no vencimento em 3 anos, 40%. Agora, o que acontece se aqui no segundo ano, por exemplo, no segundo ano, essa taxa não é mais de 12%, e eu vou até colocar em azul, porque a taxa que era de 12%, ela vai cair para 10%. Ora, se a taxa caiu, não deveria ser vermelho? Não. A sua taxa de aplicação é 12. Se eu te perguntar, você prefere ganhar 12% ao ano ou 10% ao ano? Qual seria a resposta?
certamente 12% ao ano. Então, no mercado de renda fixa é inversamente proporcional. Quando a taxa cai, você tem um benefício, porque você já travou a sua aplicação lá em cima e essa taxa, passado 2 anos, está mais barata. Então, imagina para um investidor que está comprando esse título de você, ele vai usufruir de uma taxa de 12% por mais um ano, sendo que se ele for a mercado, ele só vai conseguir 10%. Ele prefere 12%. Por conta disso, ele vai te pagar um prêmio extra. Então você liga lá para o seu assessor, olha, lembra aquele título de 3 anos, pode ser um título público, um CRI, um CRA, uma debênture? Eu quero vender. O seu assessor vai falar assim, olha, aí você alocou inicialmente 100 mil, esperava um retorno de 25%. Você vai ter uma bela surpresa, porque esse título vai estar sendo negociado, por exemplo, a 130 mil. Isso aqui é um número qualquer, tá? Não tem nada a ver, eu não fiz a conta que eu vou mostrar qual é a intensidade desse ganho ou perda. Existe uma continha que eu vou já mostrar na sequência. Por que isso? Você alocou 100 mil numa taxa de 12%. Decorridos 2 anos, você pediu venda, só que o título era negociado a 10%. Então, além de todo o retorno prometido, você ganhou algo mais. Isso no mercado financeiro é chamado de ágio. Só que, atenção, porque poderia ter sido o inverso. Imagine que a sua taxa era de 12% e subiu para 14%. Bom, você tem o mesmo título. Você entrou com 100 mil pré-fixado a 12%. Só que passados 2 anos, você tentou vender esse título que no mercado estava sendo negociado não mais a 12%, mas a 14%. E por isso eu coloquei a cor vermelha. Porque isso é ruim para o mercado de renda fixa, onde você pré-fixou uma taxa a 12 e ela subiu ao longo dos anos. Bom, sua expectativa de retorno aqui era de 125 mil. Eu vou utilizar a mesma intensidade no deságio, provavelmente você vai conseguir vender isso. Não a 125 mil, mas a 120 mil. Isso no mercado desconto ou pênalti, né? É o chamado deságio. Por que isso aconteceu? Porque você optou por uma taxa pré-fixada, seja pura, né? Seja um IPCA mais 6 e ele sobe para IPCA mais 8, por exemplo, aqui no nosso exemplo. Então você vai ter que dar um desconto para alguém que vai comprar esse título, sendo que no mercado agora o investidor poderia conseguir uma taxa mais alta do que a sua. E finalmente, eu vou fazer um outro desenho agora para te explicar, porque assim, esse conceito de eu ganho um pouco mais ou eu perco um pouco mais porque oscilou a taxa, deve ter ficado bem claro nessa explicação. Só que vai ficar aquela dúvida do investidor. Como é que eu faço essa continha do ágio, ganho extra ou deságio? E aí você vai perceber que vai depender do tempo até o vencimento e da oscilação na taxa de juros, chamado delta taxa. Então, para finalizar esse assunto sobre os efeitos da inflação e, por consequência, as taxas de juros nas diversas classes de ativos financeiros, eu vou finalizar com o conceito de duration ou duração, se traduzir. Mas no mercado a gente fala mais duration, tá? O que é isso? A gente vai supor, pode ser um CRI, um CRA, uma debênture, um título público federal. Vamos supor que seja um título público, porque ele não amortiza, ele só paga o chamado cupom. Inclusive, deixa eu até ilustrar aqui, esse aqui é o chamado cupom, que normalmente é semestral. Em alguns casos ele pode ser mensal ou anual ou nem a ver, mas vamos pegar títulos públicos, por exemplo, as NTNs do tipo B, elas pagam cupom semestral de 3%. São 6% ao ano, prorata ao semestre,
dá muito próximo de 3%. E pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo das condições de mercado. Então repara nesse fluxo. Se nós temos 6 semestres, eu estou dizendo de um título com vencimento em 3 anos, né? Sendo que você aplicou 100 mil aqui, você vai receber 3 mil no primeiro semestre, 3 mil no segundo, 3 mil no terceiro, 3 mil aqui, 3 mil aqui e 103 mil, quando eu falo de P, é o principal, o valor investido, mais o cupom no vencimento no 6º semestre ou 3º ano. Agora repara o seguinte, diferentemente, esse ativo que eu desenhei, ele paga cupom semestral. Então eu coloquei aqui um triângulozinho onde eu estimo que o peso do pêndulo equilibra, porque aqui você recebe o principal mais os juros e aqui semestralmente apenas o cupom. Então mais ou menos aqui, ou seja, com 4,5 semestres ou 2 anos e 25, seria a duration desse título que eu estou exemplificando. Por que eu estou te mostrando o conceito de duration? Lembra lá do exemplo? Um título pré-fixado com taxa de 12% ao ano, vencimento em 3 anos. Essa taxa no segundo ano sai de 12% para 10%, ou seja, o delta taxa é menos 2%. O seu ágio ou ganho extra é uma medida nada mais do que delta taxa vezes a duration. Então, no nosso exemplo, seria 2,25 vezes 2, daria mais ou menos 4,5 de prêmio extra. E o inverso é verdadeiro se o delta taxa é mais 2%. Então, você vai fazer 2,25 vezes 2, o que daria 4,5 negativo ou deságio. Vamos fazer isso aqui agora um pouco mais simples e isso o próprio investidor que tem um pouquinho mais de experiência vai observar. Lá no Tesouro Nacional você tem títulos com cupom semestral e os títulos principais que não pagam cupom, é só no vencimento. Tem título ali, por exemplo, uma NTN principal com vencimento em 2045. Bom, se a duration é o próprio vencimento, a gente está em 2023 para 2045, são 22 anos. Para cada 1% que a taxa de juros subir ou cair, você tem um ganho de 22% ou uma perda de 22%, tá? Por isso que os títulos de muito longo prazo são extremamente voláteis ou erráticos em cima da curva. O bom da renda fixa é que você tem uma certeza, no vencimento não existe nem ágio, nem deságio. Você vai simplesmente conseguir a taxa que você aplicou. Mas para sair antes do vencimento, quanto maior for ele, você vai sentir o efeito do delta taxa vezes a duração ou duration, que é uma conta aproximada do chamado ágio ou deságio. Bom, nessa sequência de vídeos, então deve ter ficado muito claro a influência da inflação no mercado financeiro. Que a inflação é quem vai determinar os juros e no limite, o que a gente quer saber no mercado financeiro é qual a taxa de juros. Afinal, os juros é quanto você vai receber para deixar o seu dinheiro aplicado ou trabalhando para você, né? Então é extremamente relevante essas duas variáveis, inflação e por consequência os juros. E aí você percebeu que a renda fixa, ela só é fixa no vencimento. Para aqueles ativos que têm saída no mercado secundário, ou mesmo aqueles que não têm, se você aplica em renda fixa e tenta vender esse ativo antes lá do vencimento, você pode ter uma surpresa muito agradável quando a taxa vai a seu favor, ou seja, quando a taxa cai.
e muito desagradável se a taxa subir. Então você vai ter que dar um grande desconto para vender o seu título. E aí você também deve ter percebido que quanto mais longo o prazo do investimento, maior vai ser a interferência de cada um percentual na taxa de juros, ou CDI, para esse ganho extra, chamado ágio, ou aquela perda, o pênalti que você vai pagar para vender o seu ativo antecipadamente, chamado deságio, se for o caso.